Meus amados irmãos, minhas irmãs, boa noite. A graça e a paz a todos vocês. Eu quase nunca lembro de beber água quando eu prego. Tão envolvido aqui que esqueço até de beber água, mas hoje eu vou beber, porque quando o pastor Adriano estava conversando com os pastores sobre dividir algumas pregações no final do ano, aí eu acabei sugerindo a ele, não, então deixa eu pregar dia 31 e questão de agenda, né? Para um sobrecarregar o outro. Aí depois eu fui começar a refletir sobre o que eu iria pregar. Falei, eita, eu vou pregar no último culto do ano. Vou pregar no último culto do ano. E não tem como não pregar um sermão num dia como esse, sem ser um sermão reflexivo e avaliativo de todo um ano que se passou. Quem sabe de toda uma vida, né? Então eu quero convidar vocês e quero que vocês me ouçam muito bem. Meu desejo é que todos nós sejamos ricamente alimentados pela palavra de Deus nessa noite. Abram, por favor, a Bíblia de vocês no livro de Romanos, capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. Eu fico muito feliz também de ver hoje aqui alguns irmãos que, por um tempo, precisaram ficar ausentes da igreja, estão aqui com a gente hoje, de forma muito especial, nesse dia 31. Precioso mesmo. Deus abençoe a vida de vocês, de todos vocês, tanto os que puderam caminhar mais perto e próximos dos cultos presenciais, quanto você que está retornando agora também. Romanos 8, 28. Peço a vocês que acompanhem, por favor, a leitura. Eu pedi para vocês abrirem e eu não abri. Diz assim, sabemos quase de cor, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pai, fala poderosamente ao nosso coração, que teu Espírito nos encha de esperança, de renovo, de consolo, de motivação, para vivermos nessa terra de um modo, ó Deus, que a nossa satisfação encontrada em Ti reflita sobre o mundo que carece do Teu Evangelho, sobre o mundo que está perdido e confuso, e que através do Teu povo nós possamos, ó Pai, ser canal de bênção, porque nós mesmos já somos ricamente abençoados por conta do propósito pelo qual o Senhor nos criou. Em nome do Teu Filho. Amém. Amém, Senhor. A gente está tão acostumado, né, irmãos, a tecnologia, a esses processos industriais, que aquilo que é artesanal foi se perdendo assim, a sua importância. Não totalmente, né? Tem algumas coisas que, quando lembra a palavra artesanal, ainda são muito importantes. Quem gosta de hambúrguer aí? Poxa, tá bem na moda, né? Um hambúrguer artesanal. Se bem que tem algumas lanchonetes aí que colocam esse nome lá como uma maneira de atrair as pessoas, eu já nem sei se é tão artesanal aquilo que está sendo feito lá dentro daquela cozinha. Mas eu comi um hambúrguer há uns dias atrás, lá na casa do pastor Rafael, que é artesanal mesmo. A gente pegou a carne lá, a gente moldou ela. Ele usou uma balança. Eu já sou meio tosco assim, jogo na mão, faço uma bola. Mas que delícia preparar algo de um modo mais seletivo, artesanal. E o hambúrguer artesanal está bem na moda aí para aqueles que gostam. Quem curte muito essa pegada de coisas artesanais, sabe que o que é artesanal tem algumas distinções daquilo que é industrial. Você pode comprar, por exemplo, uma motocicleta, e essa motocicleta ela vai ser igual a
todas as outras construídas de forma em série, seguindo padrões, seguindo regras, para que elas sejam exatamente iguais, ou quase que perfeitamente iguais. Mas eu tenho um amigo, e ele é um grande artista como um torneiro mecânico. Ele trabalha na personalização de motos. Ele customiza as motos, ele faz com que a moto se torne algo totalmente especial e exclusivo. Olha, eu já comecei a falar do que é uma coisa artesanal. Algo que é artesanal tem algumas características muito peculiares. É algo exclusivo. Nenhum hambúrguer artesanal é igual ao outro. Geralmente leva um tempo maior na sua confecção. Daí o hambúrguer artesanal é um pouco mais caro também, né? Você vai ali no McDonald's, ontem eu fui no McDonald's com a Su e os meninos e, pô, rapidão, tu pede um negócio lá, vem aquilo. Mas deve ser feito de um jeito, né, num processo muito acelerado. Já o artesanal, você tem que aguardar um tempo, esperar. Por quê? Porque é um trabalho mais bem elaborado, leva mais tempo. E uma das características muito marcantes do que é artesanal é que ele é essencialmente manual. Não é? Usa-se ferramentas, usa uma série de utensílios, mas o trabalho final, ele é manual. E o resultado final também, portanto, tem a assinatura de quem o fez. Tem assinatura, tem as características de quem o fez. Pode até parecer com algo feito, vamos dizer, igual, mas no fundo não. Tanto é que aquele que faz o hambúrguer artesanal, como fizemos lá na casa do Rafa, nenhum é igual ao outro, porque também cada um meteu sua mão lá e saiu de um jeito muito especial, próprio. E foi uma delícia. Mas eu não vim aqui hoje para falar para vocês de hambúrguer artesanal, para quem está esperando aí comer um pernil, um chester, uma coisa, sabe, muito mais gostosa. Não vou dizer gostosa, mas muito mais elaborada, preparada, que está assando no forno desde cedo. E você está aí já com água na boca aguardando. Mas eu também não vim falar de comida. Mas isso só para chamar a atenção a você de uma outra coisa que também é artesanal. Os mais idosos aqui, as pessoas mais velhas, acima aí dos seus 70 anos, saberão perfeitamente do que eu me refiro quando eu falo sobre a tapeçaria artesanal. Nós estamos tão acostumados com tanta tecnologia, modernidade, compramos tudo em série, mas a verdade é que lá no passado, as roupas e os tapetes, eles eram feitos de um modo muito manual. Levava um processo mais longo e era algo exclusivo, era artesanal. E na tapeçaria artesanal, que existe ainda hoje, vai em alguns lugares até do nosso país, você vai encontrar, mas era muito, muito mais comum no passado, porque era a forma de se fazerem os tecidos, de se constituírem os tapetes, a figura importantíssima do tapeceiro. O tapeceiro era aquele que usa um equipamento, uma espécie de uma geringonça de madeira, onde nessa geringonça chamada de tear, ele vai trançando ali os fios, e o objetivo dele, usando toda a técnica dele, usando toda a arte dele, é que no final se forme um lindo tapete, com linhas, com imagens, com cores, uma harmonia de traços, formas e cores. Mas se durante a confecção, isso aqui é uma coisa muito peculiar, se durante a confecção desse tapete, eu e você olharmos do lado do avesso desse tapete, a gente vai até duvidar da habilidade desse tapeceiro. Por quê? Porque do avesso, o que nós vemos não é uma coisa muito bonita, às vezes, de se ver. A gente vê linhas desconexas, linhas sobrepostas, linhas interrompidas. Parece que as coisas estão meio que misturadas, assim, emboladas. Com cara mesmo de coisa mal feita. E, às vezes, até com cara de coisa feia. Mas isso se a gente estiver olhando do avesso. É difícil a gente acreditar que alguma coisa boa surgirá no final. Até a gente olhar do lado certo. Até olharmos do lado certo. Acontece que a nossa vida é como esse tapete que está sendo tecido por Deus.
Eu queria que você soubesse disso, se recordasse disso. Porque Deus, ele é o tapeceiro das nossas vidas. Muitas vezes olhamos para nós e o que nós vemos não nos agrada. Não é assim? Outras vezes não compreendemos o que Deus está fazendo. Às vezes nos sentimos assim, perdidos. Não entendemos o que Deus está fazendo. E alguns, ao olharem para suas vidas, até duvidam, ou até duvidem de que Deus esteja fazendo alguma coisa boa. Se você está aqui nessa noite e pensa desse jeito, você precisa ficar aqui até o final e ouvir a conclusão desta mensagem. Porque você e eu, quando vemos a vida assim, a gente está olhando do avesso. Porque é assim que a gente enxerga a vida do avesso. E olhar a vida do avesso é quando nós olhamos a nossa vida a partir das nossas experiências. E não a partir do Deus que trabalha e governa sobre tudo. E quando eu coloco as minhas experiências no centro, Deus, ele se torna aquele a quem eu recorro para resolver os meus problemas. O que há de mal nisso, pastor? Sim, Deus é aquele que nós recorremos para nos socorrer diante dos nossos problemas. Mas quando os meus problemas são o centro, entenda, por favor. Deus, ele se torna aquele que eu recorro para resolver os meus problemas, muitas vezes aos meus modos, segundo os meus desejos, segundo os meus interesses. Eu o busco para que ele atenda às minhas necessidades, necessidades essas que eu mesmo apresento para eles como sendo legítimas. Eu recorro a ele para que ele possa colocar ordem nesse caos da minha vida. E eu fico muito alegre e satisfeito quando ele atende às minhas expectativas. E eu e você podemos, sim, ter muitas necessidades legítimas, mas o nosso coração limitado, o nosso coração enganoso, o nosso coração que muitas vezes vê a obra de Deus do avesso, tem a tendência de querer transformar Deus naquele que satisfaça as nossas necessidades e vem e resolva os nossos problemas e entre nas nossas experiências e dê um jeito para nós nas coisas. Contudo, quando Deus é o centro, as minhas experiências se tornam o meio pelo qual eu sou levado a me conformar à soberana vontade de Deus. Há momentos em que Ele vai me atender como eu peço, há outros momentos que não. Mas isso para atender a boa, perfeita e agradável vontade dEle, e que no final é bom para mim. Em outras palavras, Deus não existe para nós. Talvez você receba isso como um choque, como uma coisa forte, e até se negue a aceitar. Mas a verdade é, Deus não existe para nós. Nós existimos para Deus. Ele é o tapeceiro. É Ele que é o tapeceiro. Isso, irmãos, isso é libertador. Libertador. Porque você e eu não precisamos mais ficar nos perguntando qual o propósito da minha vida, por que eu estou nessa terra, como os filósofos do passado grego faziam, quem eu sou, onde estou, para onde vou. Acabou, você não tem necessidade de ficar mais nessa crise. Por quê? Porque Deus já decidiu isso para você. Deus já te criou com um propósito. Deus já decidiu um propósito para a sua vida. Nós veremos que propósito é esse e como isso vai mudar a sua vida. Então eu quero lembrar novamente esse versículo que eu li para vocês, no qual diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu primeiro falar algo a respeito desse texto, porque esse é um daqueles textos que são utilizados inúmeras e inúmeras vezes para falar algo que esse texto não diz. Infelizmente, essa é uma passagem daquelas bíblicas que é muito, muito mal interpretada e tem feito muitos de nós crentes ter uma compreensão errada de como Deus age e de quem o próprio Deus é. Então vamos começar dizendo o que esse texto não diz. Para a galera aí da informática, para os jovens que estão acostumados com as fakes, né? Então vou listar aqui 3 fakes para vocês. 3 fakes que esse texto não fala, mas é dissimulado por aí. No Instagram, nas redes sociais, na boca de muitos pregadores, enfim. Mas que esse texto não ensina, não fala, não afirma a respeito disso. Primeira fake, primeiro erro, primeira mentira.
Deus conserta todas as bobagens que eu fizer. Esse texto não fala isso. Porque esse tipo de afirmação tira a responsabilidade nossa. Tira o peso da nossa responsabilidade e coloca tudo na conta de Deus. E esse é um problema. Não tem problema não. Filho adolescente, cresce assim, dá suas cabeçadas e tal, depois Deus conserta. Não. Posso me relacionar com quem eu quiser, casar com quem eu quiser, e depois Deus conserta. Não. Não é assim. Não funciona assim. Não é desse jeito. Posso estudar, sabe, levar na barriga, de qualquer forma. Depois Deus vai dar uma direção para mim, vai fazer eu passar num concurso assim, sabe, que tem um salário bem grandão. Porque no final Deus vai consertar tudo isso. Não, não é assim. Vou cuidar da minha saúde, para quê? Vou, sabe, extravasar. Essa semana eu fui almoçar com o pastor Adriano, eu achei bonito lá, ele pediu uma salada, né, para comer. Foi para me constranger. Porque a gente pediu uma carne de sol, com manteiga de garrafa, aquela coisa toda, né? E aí ele foi pedir uma salada, ele não comeu a salada, mas, porque era muito grande, aí ele desistiu. Mas olha, essa ideia de falar, não vou cuidar da minha saúde, não vou me preocupar com isso, tanto faz, tanto fez. No final, Deus cuida. Não, essa visão de que Deus conserta todas as bobagens que eu fizer, isso não está nesse texto. Mas outra mentira também que esse texto não fala, uma mentira que é ensinada baseada nesse texto, e esse texto não fala sobre isso, que talvez seja uma das mais proclamadas entre o meio evangélico brasileiro, é essa: Deus está comprometido com o sucesso dos meus projetos pessoais. Sabe, se eu for à igreja, se eu der o dízimo, entendeu? Se eu for uma pessoa assim, relativamente assim, boa, eu vou colocar diante de Deus o meu sonho, o meu projeto, os meus alvos, Deus vai realizar, Deus vai concretizar. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu amo a Deus, então Deus vai fazer eu prosperar. O concurso que eu quiser, eu vou passar. Se eu quiser, as características da pessoa que eu desejar casar, físicas, Deus vai satisfazer, Deus vai atender. E inúmeras outras questões a gente coloca diante de Deus, acreditando que esse texto está dando apoio para isso, mas olha, não, desculpa, Deus não está comprometido com o sucesso de nenhum dos teus projetos, nem muito menos dos meus. Não está. Agir assim, irmãos, é querer tornar Deus servo. A terceira, tão terrível quanto as duas outras, e que também esse texto não fala, e que não está na boca não só de cristãos, mas de um mundo em geral, é essa. Cada experiência, seja ela boa ou má, é uma forma de evoluirmos. Falando assim, parece que é uma coisa boa e bíblica, não parece? Cada experiência, seja ela boa, seja ela má, é uma forma de nós evoluirmos. Eu vou dizer uma coisa para você, a humanidade está evoluindo, só isso acabou. A humanidade está evoluindo, tantas besteiras, bobagens que já fizemos na humanidade. A humanidade está evoluindo. Se você é um desses que crê dessa forma, eu convido você a refletir sobre o estado da humanidade hoje. Daqui a pouco eu vou citar uma questão aqui sobre isso. Vou me recordar aqui de citar, para você ver como é que está a humanidade hoje. Mas não, a humanidade está indo aí de trancos a barrancos, 2 passos para frente, 5 para trás, não é assim? O pecado, a maldade, a ganância e tantas coisas crescendo, e a frieza crescendo no coração do ser humano. A própria palavra de Deus diz isso, que nos últimos dias o amor esfriaria no coração de muitos. Então essa ideia de que, nós vamos somando tudo e a gente vai evoluindo. Isso tem a ver com o espiritismo. Nós estamos numa igreja. Nós não estamos num centro espírita, nós não somos discípulos de Allan Kardec e nem mesmo discípulos de Darwin, né? Essa ideia, não, no final a gente vai evoluindo, vai evoluir. A coisa vai sair no final. Não. Esse texto também
não fala, não aborda, não defende essas questões. Na verdade, queridos, nenhuma passagem nas Escrituras afirma essas 3 fakes aí que eu mencionei para vocês, ok? Vamos para a parte boa, então. Vamos para a parte do que esse texto diz, o que esse texto ensina e o que ele ensina. Vamos ler novamente? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja que a segunda parte do versículo fala de um propósito. Que propósito é esse? Vamos ler o verso 29 e vai nos falar no verso 29 que propósito é esse. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Propósito de Deus. Que propósito é esse? Verso 29. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é um propósito de adoção de filhos. Nós vivemos nesse mundo como um grande orfanato, mas não como vítimas, mas porque nós mesmos nos rebelamos contra Deus. E o grande propósito de Deus é um propósito de adoção. É um propósito de adoção. Deus quer ter muitos e muitos filhos. Portanto, toda a primeira parte desse verso 28 precisa ser entendida a partir desse propósito maior, concebido, como a gente viu no verso 29 aí, antes da fundação do mundo e consumado na história, onde Deus decidiu salvar pecadores e transformá-los à imagem do seu Filho Jesus, do qual nós podemos chamar, e não é heresia, nós podemos chamar, está aqui na Bíblia, como o nosso irmão mais velho. Jesus é o nosso irmão mais velho. Que maravilha isso, além de ser o nosso Senhor e Salvador. Resumindo, na vida dos eleitos de Deus, todas as coisas vão cooperar para esse bem. Que bem é esse? Esse bem de Deus nos tornar os seus filhos e fazer com que as nossas vidas sejam moldadas, transformadas, santificadas, aperfeiçoadas, ao ponto de nós nos tornarmos a semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Não na mesma natureza como Deus, mas refletindo de modo perfeito, como lá no Éden foi perdido. A imagem de Deus em nós. Deus vai restaurar essa imagem e semelhança em nós de modo pleno. Esse é o propósito. Entendem? É um propósito maravilhoso. Mas como ensina a John Stott, não é que todas as coisas em si cooperam para o nosso bem. É aquilo que eu falei para vocês. Eu vou ali, eu decido dirigir a 200 por hora. Totalmente irresponsável. Isso em si é um bem? É? Isso não é um bem. Eu decido fazer algo que a palavra de Deus fala para eu não fazer. Isso em si, então, é um bem? Não, isso não é um bem, isso é um mal. Então, não é que todas as coisas em si cooperam. Deus é que age em todas as coisas para o nosso bem. É Ele que age em todas elas para o nosso bem. Por isso, John Stott diz assim, todas as coisas por si só não cooperam para o bem, mas Deus que trabalha todas as coisas para o bem dos eleitos. Nesse sentido, a tradução da NVI seria mais apropriada aqui para a gente do que a nossa versão revista atualizada. A versão NVI fala assim, Deus age em tudo para o nosso bem. Então isso já faz com que eu e você não queiramos ser irresponsáveis nas nossas atitudes, nas nossas ações. Isso é muito importante. E como é que Deus age, então, em tudo para o nosso bem? Imagina um cenário, vocês que gostam aí desses programas de competição de comida, né? Competição de doce, competição de bolo. Vamos pegar essa imagem de alguém que não conhece nada de culinária, não entende absolutamente nada. Mas ele chega numa cozinha repleta de ingredientes, com todos os equipamentos mais modernos que você imagina. E há ali um desafio lançado para ele, fazer um grande e delicioso bolo de chocolate com uma cereja em cima. Ele não sabe nada, nunca fez nada, não tem receita, não tem nada a não ser os ingredientes, os equipamentos e o tempo.
Você acha que vai sair alguma coisa boa? O que você acha? Até pode sair, né? Mas é algo completamente imprevisível. Não é assim com Deus. Não é que Deus está tentando juntar as coisas da nossa vida, juntar as peças ali, os quebra-cabeça, tentando encaixar o que a gente está tirando do lugar. Deus não está tentando arrumar uma casa depois de uma criança ter bagunçado toda. E que tem criança aí que gosta de Lego, como lá em casa. Deus não é como aquele que tá aquele Lego em tudo que é canto e Deus está tentando pegar, juntar ali para dar um jeito, melhorar a aparência. Não, não é nesse sentido. Nós estamos falando de Deus. E o verso 30 nos ensina e nos mostra de que forma Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Diz assim, verso 30, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A gente está falando de um Deus que é Senhor da história, que governa, que controla, que conduz todas as coisas. Pastor, como ele faz isso? Eu não sei. Confesso você, eu não sei. Mas a Bíblia diz que ele faz, eu acredito, ele faz mesmo. Embora às vezes eu tente olhar a minha vida meio do avesso. Mas ele faz. Porque ele é Deus. Há uma observação interessante nesse verso 30, porque aqueles que estão mais familiarizados à nossa teologia e ao processo da salvação, sabem que existe aí algumas etapas, né? E é curioso que esse verso 30, ele faz uma separação bastante didática, bastante útil para nós compreendermos como Deus vai salvando o seu povo, como ele completa a sua obra toda sobre a vida do seu povo. A gente sabe que Deus elegeu, como lemos lá no verso 29. Verso 30 vai falar que Deus chamou, e nós sabemos que Deus chamou. Você que foi salvo por Deus, Deus o quê? Ele te chamou de uma forma irresistível, de uma forma irrevogável. E você atendeu. Por quê? Porque Deus colocou essa certeza no seu coração para dizer sim, para ir até Ele. Deus não foi frustrado nisso. Não é que Deus está chamando, gritando para ver quem quer. Não. Aqui é o sentido interno de uma confirmação, de uma comprovação do Espírito Santo nos convencendo de que nós precisamos de Deus. Agora o texto também fala que Deus no quê? Nos justificou, que é o que nós usamos para falar sobre a conversão, aonde Deus, através da ação do Espírito Santo, nos convence de que nós não somos tão bons assim. De que, na verdade, nós precisamos de uma transformação profunda na nossa vida. E Deus nos converte de uma vida de rebeldia a Ele para uma vida conformada à vontade dEle. E termina aqui, dá um salto aqui, né, parece, porque a gente não está usando aqui os nossos manuais de teologia, que parece que falta aqui a santificação. Para depois vem a tal da glorificação. Mas existem comentaristas bíblicos, e um deles, eu acho que é F.F. Bruce, diz que esse processo da glorificação engloba também a santificação. Ou seja, a glorificação inicia-se nesse processo de santificação, pode ser visto dessa forma também, e a consumação da glorificação é quando Deus, então, redimir por final todas as coisas. Mas olha que curioso aqui. De todos esses verbos, chamou, justificou e glorificou, tem um que parece que está no tempo errado. Que é o último, glorificou. Como assim? Nós estamos nesse tempo presente, vivendo nesse mundo caído. Aonde Deus glorificou? É aqui que eu queria mostrar para vocês a natureza de Deus. Em Deus, irmãos, todas as coisas já estão consumadas, concretizadas, completas, concluídas. Ele é o Senhor da história. Ele não é esse maluco que está tentando fazer um bolo de chocolate com uma cereja em cima, com um monte de ingredientes. Deus não é esse, Ele é Deus. Vocês entendem? Isso traga renovação para as nossas vidas. Não, Deus não é apenas aquele que vem ao nosso socorro, Ele vem mesmo. Mas não apenas isso, Ele governa sobre tudo. Como tapeceiro das nossas vidas, Ele vai aviando com a sua graça, seu poder, cada experiência de sofrimento, de alegria, cada situação que a gente se encontre nessa terra de um modo incrível, de um modo misterioso, mas real. E nem eu e nem você podemos negar. Há uma música do Jorge Camargo que diz... não é nem do Jorge Camargo, me perdoe o autor dessa música, depois eu lembro, que ele fala, quanto mais e mais eu te conheço,
Eu vejo como era e hoje sou. E não posso negar que foi tua voz quem me mudou. A gente olha para a nossa vida e a gente vê que nós não somos mais os mesmos. Se na nossa limitação de enxergar as coisas a gente já percebe isso, quanto mais em Deus, na sua dimensão eterna, plena, Ele olha para nós já como filhos santos e glorificados nele. É fantástico isso. É incrível isso. Ele faz isso não com todos. O texto ele mostra que ele faz isso com aqueles que ele elegeu. O verso 28 fala que ele faz isso com aqueles que o amam, porque foram amados primeiro por ele. Foram escolhidos por ele, foram salvos por ele, estão sendo santificados por ele. E por ele, falando agora da nossa perspectiva histórica, serão glorificados nele e para ele, e reinarão com ele. Isso é uma razão para nós temermos e tremermos diante de Deus. E com alegria, enfrentarmos cada ano que virá. Seja cada ano na nossa vida, ou cada ano no calendário que seguirmos. Isso é muito importante saber, queridos, especialmente vivendo num mundo caído, quebrado, por vezes confuso e injusto, onde sofrimentos, eles são inevitáveis. O capítulo 8, ele é bastante interessante, porque, a partir do verso 18, Paulo vai falar aos cristãos ali, vivendo em Roma, que ele sabe, que ele conhece do sofrimento deles, que o próprio apóstolo Paulo enfrenta inúmeros sofrimentos. Enfrentamos sofrimentos por estarmos nesse mundo caído e quebrado, quanto mais então por sermos cristãos. E é isso que Paulo fala a partir do verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha só o que Paulo está mostrando, gente. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Vocês acham que realmente a humanidade está evoluindo? E não somente ela. E aqui, olha, de forma especial, o cristão ele tem um sofrimento próprio, típico, exatamente porque ele já tem esse coração do reino de Deus nele. E ele vive num mundo que ainda está em desencanto. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Pouco mais de 7 anos depois do apóstolo Paulo escrever essa carta aos irmãos ali da igreja de Roma, aos irmãos que viviam na igreja de Roma, esses irmãos residentes em Roma, iriam sofrer, queridos, uma das maiores perseguições, marcada de crueldade e brutalidade, vividas em toda a história da igreja. Não só da igreja primitiva, mas de toda a história cristã até hoje. Começando com a injusta acusação de terem colocado fogo em Roma, lá em 64, mais ou menos, depois de Cristo. Muitos crentes morreram crucificados, queimados, decapitados, dilacerados por feras, jogados como espetáculo numa arena, para que gladiadores os matassem, os humilhassem. Ou às vezes esses cristãos eram jogados antes dos duelos, antes das batalhas dos gladiadores ali no Coliseu Romano, a fim de entreterem o pessoal no momento de intervalo. E cristãos eram jogados ali para lutarem com leões, cristãos completamente indefesos. Eu tive a oportunidade em 2019 em ir na Itália, em Roma, e conhecer o Coliseu. Eu confesso, irmãos, eu não sou muito de chorar assim, sabe? Mas quando eu entrei naquele lugar, irmãos, foi muito forte para mim. Foi muito forte. É um monumento espetacular, ele é grandioso, é tão grande. Eu fiquei imaginando aqueles crentes ali, aquele lugar lotado. Mas não só dentro daquele lugar, fora, e por quase
Por mais de 200 anos, os cristãos foram terrivelmente perseguidos até o cristianismo se tornar a religião oficial do império. Em alguns momentos em maior proporção, em outros momentos em menor proporção. É como se Paulo já estivesse antecipando o que aqueles irmãos iriam sofrer. O próprio apóstolo Paulo, 3 anos depois de escrever essa carta, ele foi levado preso para Roma. Segundo a nossa tradição, foi em Roma também, em um outro momento, que ele também foi levado, foi preso e executado fora da cidade. Foi decapitado. Agora, olha que interessante, irmãos. A igreja em Roma, ela não foi fundada por nenhum dos apóstolos. A gente fala assim, né? A Roma, a igreja católica romana, aí fala Pedro é o apóstolo da igreja e tal. Irmãos, a igreja de Roma não foi fundada por nenhum apóstolo. Diferente do que acontecia na região da Judéia, da Samaria, onde havia, né, de forma muito comum, a manifestação espetacular de milagres, coisas fantásticas feitas pela mão dos apóstolos, pelo poder de Deus. Essa igreja era uma igreja de crentes comuns, provavelmente fundada por cristãos que se converteram na pregação de Pedro lá em Jerusalém, no Pentecostes. Mas não tinha ninguém assim, sabe, vamos dizer, famoso. A igreja de Roma não era acostumada a ficar vendo milagre. Era uma comunidade de cristãos comuns, mas de uma fé poderosa firmada em Cristo e na sã doutrina. Observe, queridos, a densidade teológica da carta de Paulo aos Romanos, que ela é um reflexo do que era aquela igreja. Era uma igreja firmada nessa doutrina. Não que nós negamos os milagres, não que nós não queremos os milagres, mas não são os milagres, queridos, não são os pequenos milagres dessa vida, melhor dizendo, que vão fundamentar a nossa fé, mas é o grande e maior milagre, Jesus Cristo, morrendo na cruz do Calvário para nos conceder a salvação. Esse é o grande e maior milagre. O resultado, o sangue desses cristãos comuns se tornou semente para a propagação do evangelho, não só em Roma, mas por todo o mundo antigo. E nós deveríamos nos gloriar no fato de sofrermos por amor a Cristo, pois tudo isso coopera para o nosso bem, coopera para o bem da igreja, e o nome de Deus, ele é glorificado. Amém? Queridos, algumas lições para nós, 2 lições para nós de tudo isso. Que grande consolação é saber que a nossa vida, ela não é um acidente. Que grande consolação. Deus nos deu um propósito, viver para a sua glória como filhos amados, e Deus vai nos tornar a semelhança do seu Filho Jesus. Esse é o propósito das nossas vidas. Esse é o maior propósito. Isso diz respeito tanto ao que aguardamos, como também a respeito de como viveremos nessa terra. Sabe por quê? Aqueles cristãos que estavam ali, vivendo em Roma e morrendo por causa do evangelho, eles não estavam mais preocupados com a morte. Já disse um autor que quem está livre para morrer encontrou a liberdade para viver. Eu preciso aprender isso. Eu preciso aprender isso. Porque quando eu estou liberto para viver, aceitando a morte, não como um fim, como o pastor Adriano falou agora há pouco, porque o nosso Senhor Jesus, ele venceu a morte, eu estou livre para viver o propósito de Deus. Não precisamos mais ficar tateando à procura de um significado para a nossa existência e nem amedrontados com um mundo que não conseguimos controlar. Você consegue controlar realmente a sua vida, esse mundo que você está? Não consegue. Ou então pior, vivendo por algo que no final não levará a lugar nenhum. Uma vez eu estava lá na Chapada do Diamantina, fazendo uma trilha com um amigo. Andamos quase 80 quilômetros no mato, ficamos 7 dias longe de casa, sem comunicação com telefone, sei lá, com nada. Se morresse lá, morreu, acabou, né? Não tinha recurso. E eu já com 3 filhos, né? E a gente decidiu fazer uma trilha doida lá, pegar um atalho, porque a gente era muito bom, né? Assim, a gente era muito experiente, e fizemos uma trilha, um atalho, e no final esse atalho não deu lugar nenhum. Pior, queridos, é você estar correndo atrás de tantas coisas e no final descobrir que isso não ia dar em nada. Nós podemos acordar pelas manhãs motivados pelo trabalho de Deus em nossas vidas. Isso não retira a responsabilidade nossa. Pelo contrário, qualifica a nossa responsabilidade. Por quê? Se Deus é por nós e Ele nos ensina como devemos viver nessa terra, é claro que Deus abençoará as nossas vidas, não segundo a nossa vontade, não segundo os nossos interesses, de modo tão fechadinho assim.
mas tudo aquilo que cooperar realmente para o nosso bem. E como os problemas e os sofrimentos dessa vida são melhores encarados e enfrentados na dependência de um Deus que conduz tudo como esse tapeceiro que sabe o que faz. Ou nas palavras de Davi, ou na linguagem de Davi, como esse pastor. Lembra aquela oração que Davi escreveu, Salmo 23? É importante a gente recordar que o mesmo Deus que nos leva para as águas de descanso é o mesmo pastor que nos leva para o vale da sombra da morte. Esse é o sentido daquele texto. Esse pastor não deixa as suas ovelhas ir sozinha caminhando por eles. É ele quem conduz para todos os lados. Então, mesmo que leva para as águas de descanso, ele também é o mesmo pastor que leva-nos para o vale da sombra da morte. Mas a promessa é que ele está conosco. Glória ao Senhor por isso. Quem leu o livro Peregrino, de John Bunyan? Eu pesquisei na internet hoje para falar esse nome aqui, John Bunyan. Eu achava que eu pronunciava errado. Vai recordar que o caminho da vida cristã é marcado por alegrias e medos, provações e tentações, nem sempre compreendendo com clareza essa jornada ou nos sentindo capazes de concluí-la. Se você não leu esse livro Peregrino, leia, é muito gostoso de ler, é muito gostoso mesmo. E o que é legal nesse livro? É que ao chegar nos portões celestiais, lá no final, o peregrino, chamado de cristão, tudo fica claro para ele como a água. Deus conduziu tudo, por todo o caminho. Por todo o caminho. Essa é a primeira lição que eu queria trazer para nós. Nós podemos nos confortar, nos consolar em saber que nós não somos um acidente aqui nessa terra. Deus tem um propósito para nós. E por isso, também, nós podemos ter esperança. Essa semana eu assisti um filme, foi lançado pelo Netflix. Irmãos, vocês me desculpem aqui, mas eu vou falar coisa desse filme que vai estragar a sua vontade de assistir. Brincadeira, tá? Quem não gosta, né, de spoiler e tal. Mas a Netflix lançou um filme essa semana chamado Não Olhe Para Cima. E esse filme, minha leitura do filme, tá? O filme apresenta uma humanidade perdida, pós-cristã, superficial e beirando a irracionalidade. Não é à toa que esse filme foi lançado agora, no final do ano. Não é à toa. E a descrição do filme assim, é desolador. Porque apresenta esse nível de maturidade da humanidade. Ao contrário, faz uma crítica, mostrando que todos nós estamos perdidos, estamos confusos, perdemos os nossos referenciais. Mas tem uma coisa interessante. O filme apresenta algum sentido de resgate sobre o que é verdade. Há um desejo no filme de que as pessoas entendam a verdade, conheçam a verdade, aceitem a verdade, ela está tão clara, ela está tão óbvia. Ela está vindo de cima. Olhe para o céu. Interessante. Não Olhe Para Cima não é um filme sobre Deus. Ou é? Curioso é que uma das cenas finais do filme há uma oração. Em que é feito nessa oração algo que fizemos aqui no início desse culto. Uma confissão de pecados. Te sei sua curiosidade de assistir, né? Assiste. Vale a pena. Meus irmãos, devemos olhar para cima. Devemos olhar para Deus. Devemos olhar para o futuro que nos espera e sonhar com Ele. Não haverá surpresas desagradáveis, lembra? Tudo já foi glorificado. Deus não mudará seus planos no final. Eu não sei como você está. Eu não sei como você se sente hoje. Como espera enfrentar esse novo ano que chega? Se motivado ou desanimado, se cheio de esperança ou desiludido, se cheio de vigor ou cansado? Quais suas expectativas? Elas são boas ou más? Você que é adolescente, o que você espera da sua vida? Cadê os... O que você espera da sua vida? Aos idosos aqui presentes, com que sentimento tem avistado o horizonte? Com que sentimento você tem avistado
o horizonte. Você é homem, mulher, pai, mãe. A vida está fazendo algum sentido para você? Você tem contado os seus dias de que forma? Como mais um dia? Como menos um dia? Passaram-se tantas coisas esse ano, né? Ainda estamos aí sofrendo tantas consequências dessa pandemia. Mas e quanto a você, jovem? Como você tem encarado os anos que virão? Será que crescendo em tanta tecnologia, em tanta diversidade, consegue acreditar ainda que existe algo real? Você é tão familiarizado com o que é virtual? Você acredita ainda na verdade? Você acredita em um Deus real? Não condena os seus temores, não condena as suas dúvidas. E se é assim que você se sente, os autores dos Salmos também experimentaram isso por diversas vezes. Calvino dizia que os Salmos são uma anatomia da alma. Eu e você podemos, assim como eles, correr com a nossa fé pequena, mas verdadeira, para o trono da graça, todas as vezes que nós nos sentirmos confusos, abatidos, com medo ou cansados, certos que o tapeceiro das nossas vidas, ele não errou o traçado. Oh, queridos, ele jamais erra. E no final, a sua obra, a sua vida, a minha vida, serão lindas de se ver. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado, entretrecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139, versos 13 a 16. Eu preparei uma música para encerrar esse momento. Peço a vocês que ouçam, que se atentem, que se recordem de tudo que foi dito nessa noite como palavra de Deus para nós. Me perdoem, porque eu aprendi essa música essa semana. Muito. O seu trabalho incansável, paciente no seu tear.
tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, mil desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Amém. Deus abençoe vocês. Boa noite, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus continue a reinar em nossos corações. Ele, o verdadeiro tapeceiro, né, Marcinho? Que tem nos moldado, nos forjado, transformado as nossas vidas. Nesse instante eu convido os nossos queridos presbíteros, pastores, nós vamos adiante do Senhor, nesse último culto do ano, celebrarmos a Santa Ceia e adorarmos ao Senhor pelo que Ele é na nossa vida. Convido vocês então a virem aqui à frente. E você que vai participar conosco, você pode ficar de pé. Se você ainda não pegou os elementos, eles estão ali à porta e vai participar conosco. Esse é o momento de você ir lá. Convido você a abrir comigo a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 26. Santas Escrituras nos dizem assim, 1 Coríntios, capítulo 11, dos versos 23 ao 26. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Queridos, depois de tudo isso que nós ouvimos hoje, tendo sido alimentados pela palavra do Senhor, nós também temos a oportunidade de aqui participarmos da mesa do Senhor. E mais uma vez, agora alimentados também, reconhecendo que o Senhor Jesus tem sido conosco e a história tem se mostrado tão real
que até aqui Ele tem nos ajudado e tem feito tantas coisas para que esse momento se torne real nas nossas vidas. E eu convido você então a comigo orar, louvando a Deus por esse momento tão singular e o agradecendo por tudo que Ele realizou no ano que se finda. E assim também, clamando ao Senhor a sua graça e cuidado pelo ano que está chegando. Vamos orar? Santo, eterno e glorioso Pai, que bom é podermos estar como igreja hoje aqui reunidos para reconhecer o favor do Senhor. Pai, em um tempo tão difícil, e nós percebemos que cada dia mais difícil eles têm sido. Nós louvamos o Senhor, porque percebemos Tua boa mão ao nosso derredor, conosco, o tempo todo. Deus, forjando-nos para mais parecidos com o Senhor sermos. Deus, e em nome de Jesus nós glorificamos ao Teu nome por este ano que se finda. Findando este ano, Pai, nós aqui como igreja, queremos celebrar ao Senhor a memória do sacrifício, razão pela nossa existência, e diante de Ti como igreja nós louvamos ao Senhor. E diante de Ti nós clamamos, ó Pai, pelo ano que inicia. E assim, Pai, como povo do Senhor, consagrando, Pai, as nossas vidas, entregando-nos sempre ao Senhor, clamando, Deus, que haja em nós fidelidade. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus, para que essa lembrança do porquê vivemos jamais seja apagada da nossa mente. E assim, vívida, nós testemunhamos do Senhor e vivamos para o Senhor, transformados para o Senhor. Deus, sabendo que na história já glorificados fomos, mas aqui, Pai, nós aguardamos e esperamos ansiosamente este momento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Tem tutorial para abrir o... A noite que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, eu disse, esse é o meu corpo, tomai e comei, diz o Senhor. Por semelhante modo, após a ceia, Ele tomou o cálice, distribuiu aos seus discípulos e disse, este é o meu sangue, sangue da nova aliança. Tomai e bebei, diz o Senhor. Santo Deus, nós participando na mesa do Senhor, o fazemos com temor e tremor. E diante de Ti reconhecemos o Teu imenso favor sobre nossas vidas. Glorificamos ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por essa noite, por Sua palavra, pelo Seu imenso amor. Podemos sentar, meus irmãos. Irmãos queridos, depois de alimentados pela palavra, nós vamos chegando ao final do nosso culto. E antes de nós orarmos, 3 lembretezinhos para você. Domingo de manhã, dia 2, a gente tem praxe, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Uma vez por ano nós fazemos uma assembleia ordinária. E momento esse em que há uma prestação de contas, nosso tesoureiro vem à frente e todo aquele dinheiro que entrou como dízimo e oferta, a gente vai mostrar para você como é que os recursos têm sido geridos. Você que sobretudo você que é membro da igreja, domingo pela manhã a gente vai ter um momento de abertura, um devocional, mas a maior parte do tempo será dedicada, o nosso tesoureiro usará. Portanto, quero desafiar você a vir, né? Você que é membro da igreja, você tem direitos e deveres, responsabilidades para que... E nós fazemos isso com muita alegria. Essa transparência ela é muito importante. O segundo é que semana que vem... semana que vem, eu fico perdidinho, né? Porque daqui a pouco é ano que vem, né? Mas isso... A
partir de segunda-feira, toda primeira semana do ano, nós temos o costume de fazer uma reunião de oração, todos os dias, segunda a sexta, e cada sociedade da igreja fica responsável pela condução de uma dessas reuniões de oração. Portanto, a partir de segunda-feira, de segunda a sexta, dia 3 até sexta-feira, tá bom? Você é o nosso convidado para a gente juntos orarmos e pedirmos que o Senhor nos abençoe, nos dê graça e nos ajude aí nesse ano vindouro. E, por fim, a nossa UPH fez um plano de leitura bíblica para esse ano, tá bom? Aquelas pessoas que acho que ajuda bastante, sobretudo aqueles que, seguindo, tem aqui uma metodologia para você e desafiar você a fazer a leitura bíblica durante todo o ano. Nós vamos encerrar, vamos ficar em pé, nós vamos orar. Todos nós desejamos você que vá para sua casa, vá com cuidado, vá debaixo da paz do Senhor. E o meu apelo a você, e louvado seja Deus pela palavra que foi dada a nós aqui, é que nós não sabemos o que virá, o amanhã. O amanhã sempre é incerto, para nós, não para Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, e de alguma forma ou de outra, o Senhor quer fazer com que você se pareça mais com o Filho dele, Jesus Cristo, o primeiro dos nossos irmãos. E se você estiver assim diante do Senhor, lutas virão, mas nós passaremos por elas sim. Sabe por quê? Porque o mesmo apóstolo Paulo diz que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem coisas do presente, nem do porvir, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é a única certeza que a gente pode ter. Essa a certeza de que o Senhor está conosco. Nós vamos então orar, e a você um ano novo abençoado, um feliz ano novo, cheio de graça, cheio de vida, e você vá devagar, coma não muito, para que você tenha uma noite ainda abençoada, comece bem o ano que vem, o ano de 2022. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, porque esses anos se passaram, foram anos tão difíceis. Mas aqui nós estamos porque até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor, há medos, há expectativas, há planos, há receios, há uma mistura de tantos sentimentos e sensações em nossos corações, mas que o nosso coração se firme, a única certeza que a gente tem é que o Senhor nunca é pego de surpresa. O Senhor é o dono do ontem, do hoje e do amanhã. E no Senhor, nós buscamos a força para o porvir, para o dia do amanhã. Que nós vivamos firmes nessa promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ainda que esse bem seja usar a nossa dor para nos levar para mais perto de Ti, porque esse é o melhor lugar onde a gente pode estar. Abençoa cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, porque esses que aqui estão aqui para render glórias ao Teu nome, por tudo aquilo que passou. Graças nós Te damos em nome de Cristo Jesus. E o amanhã, o ano que vem, seja repleto da presença santa do Senhor. Nos dias difíceis que possivelmente virão, que sejam repletos da força do Senhor. Que nos dias de bênção, que o Senhor receba toda a glória. Que nos dias de fraqueza o Senhor seja a nossa força. Que nos dias de pranto o Senhor seja o consolo. Que nos dias de desesperança o Senhor seja a nossa esperança. E que o ano que vem seja bendito para cada um de nós. Muito obrigado, porque esse é o último dia do ano. Louvado seja por aquilo que passou. Nós agora nos colocamos as nossas vidas, eu coloco a vida de cada irmão na Tua presença. Toma conta de nós. Protege-nos com Teu poder e Tua graça. Recebam a bênção, irmãos. A bênção para o próximo ano e para todos os dias das nossas vidas. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, que o amor tão imenso, infinito do nosso Deus Pai e as consolações que fortalecem a cada um de nós, as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre você e sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus hoje e para todos sempre. Aleluia. Amém.